As pessoas, elas vão à igreja. Muitas pessoas sentam no banco da igreja e elas querem ouvir alguém dizer para elas que elas são especiais. Elas buscam alguma revelação de Deus. Não existe revelação maior do que as Sagradas Escrituras. Há uma diferença entre o que você quer que Deus te revele e o que Deus quer lhe revelar. E a maior e melhor revelação de Deus é acerca de Jesus Cristo e do motivo de sua vinda, morte e ressurreição. Essa é a exclusiva revelação que Deus tem para o homem. A Bíblia não vai ensinar para você de onde surgiram os dinossauros, de onde surgiram os Homo sapiens. A Bíblia não tem essa intenção. A Bíblia não vai desvendar todos os mistérios do mundo, como algumas pessoas pensam. Mas ela vai desvendar o único mistério capaz de salvar a sua alma, capaz de trazer a eternidade. Por que nós estamos na igreja? A igreja é casa de oração, de comunhão, de busca, de agradecimento por tudo que Deus já fez, enviando o seu único Filho, mostrando o seu amor pela humanidade, nos fazendo merecedores de algo que nem compreendemos e não merecemos, nos tornando filho. Ele revela o seu Filho de algo que ele já fez e de algo que ele ainda quer fazer. E o Evangelho é o seguinte papo reto: você quer entrar na eternidade? Segue meu filho. Você quer entrar no céu? Segue os passos do meu filho. Ele fez, como se Deus estivesse falando para você, ele fez o que ninguém poderia fazer. Ele fez por você. Então Deus já fez a parte dele. E ele está dizendo para o homem: agora façam a parte de vocês. O caminho está posto, o convite está expresso. Venha quem quiser beba da água da vida. Quem quiser. Ninguém é obrigado. Nos últimos textos de Apocalipse diz: aquele que é sujo, suje-se ainda. Aquele que é santo, santifique-se ainda. Quem quiser continuar no pecado, continue. Quem quiser continuar se santificando, santifique-se mais ainda. Não adianta a gente ficar nesse papo de você tem que ir para a igreja. O Evangelho, ele é assim. Quem não estiver escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo e enxofre, o qual é a segunda morte. E quando você vem para o Evangelho, Jesus, ele te dá de presente o Consolador, que é o Espírito Santo. E como você sabe que uma pregação é verdadeira? Porque a pregação é universal. Ela é pregada aqui no Brasil, ela serve na África do Sul, num país onde as pessoas morrem de fome. Ela serve nos Estados Unidos, ela serve em qualquer país. Essa mesma pregação é pura e eficaz e ela é imutável porque ela é universal. O Espírito Santo é um só em todas as igrejas. Deveríamos estar falando a mesma coisa. Aí vem uma igreja: eu creio, e daí? Eu sou diferente. Ei, aqui, vem para cá, Brasil. Aqui tem milagre. Toda igreja que faz isso não pertence a Deus, porque não faz parte do corpo, porque está querendo exaltação própria. É partidária, ela está buscando seus próprios interesses. Nenhuma igreja vai apontar para si mesmo.
mas sim para Cristo. Nenhuma igreja vai dizer, epa, a minha é melhor, ou vem para cá, a minha tem cura. Aquelas de lá não tem não, aqui tem. Nenhuma igreja fará isso. Eu posso dizer os problemas das igrejas, eu posso dizer os erros. Cabe a todos os cristãos dizer os erros. Cabe a todos os cristãos conversar sobre os erros. Olha, que Paulo, quando vem pregando, ele diz, os cristãos de Bereia foram mais espertos, eles foram íntegros, eles analisaram o que eu estava pregando e conferiram as verdades espirituais e conseguiram. O erro de muita igreja é que quando você vai pregar, tampa o ouvido, não quero ouvir. Aí Jesus diz, médico, cura-te a ti mesmo. Não quero ouvir, não quero te ouvir. Não, eu já estou satisfeito com o que eu recebi. Mas qual é o medo de se ouvir as coisas? Será que o Espírito Santo não te dá uma capacidade de raciocínio, de lógica, de compreensão, a ponto de você dizer, não, o que você está pregando? Porque se alguém vem até mim pregando uma heresia, eu tenho que ajudá-lo a consertar aquele pensamento errado dele. Então eu não posso tampar os meus ouvidos. Vem, vamos conversar? Não quer conversar? Não conversamos. Quer conversar? Vamos conversar. A fé vem para ouvir a pregação da palavra. Muitas vezes não sai dali nenhum resultado que você pode ver. Mas tudo que foi pregado, ministrado, nunca volta vazio. O Evangelho, a conversa que você teve, você falou um versículo bíblico que foi lá no coração e vai ter uma transformação. Porque Isaías 55, 11, 10 a 11 diz que a palavra de Deus não volta vazia, mas antes diz que ela é como a chuva que não sobe para as nuvens sem antes regar a terra. Ela não volta para Deus sem efetuar algo, sem fazer aquilo que é o propósito da palavra. E nós perdemos muito tempo, às vezes discutindo religião, discutindo ideias da nossa própria igreja, enquanto essas ideias não podem ser disseminadas sem a liberação do Espírito Santo. Se você não encaixar um versículo no coração daquela pessoa, ela não recebe o Espírito Santo. Se a pregação não for pregada, se a palavra não for anunciada, o Espírito Santo não consegue abrir o coração delas para atentar aquilo que você está pregando. Há um só Espírito nas igrejas. Deveríamos estar falando a mesma coisa. Deveríamos estar confirmando a mesma pregação. Paulo era um perseguidor da igreja. Como que ele consegue ser ouvido? Como que consegue entender que ele deixou de ser aquele que perseguia a igreja? Pelo que ele pregava, a coragem dele, de antes que perseguia, agora ele é um perseguido. Ele abriu mão da glória que ele tinha, da posição que ele tinha, e passou a ser perseguido. Ninguém faria aquilo de forma para enganar a igreja. E aquilo que Paulo pregava espiritualmente não poderia ser conferido a qualquer pessoa, porque a Bíblia diz que Deus reserva a verdadeira sabedoria para os retos. E é um escudo para os que caminham na sinceridade. Tem muita gente que começa a pregar, não tem sinceridade. Não conhece porque não tem sinceridade com Deus. Ou não estuda, não cresceu na graça e não cresceu no conhecimento. Tem gente que quer abrir ponto de pregação, mas nem ouvir a palavra gosta, nem aprender gosta, mas já acha que já sabe. Não faça nada sem você ter a certeza de que Deus te concedeu o dom. Não diga que você tem um dom que você não tem. Não profetize quando Deus não te deu profecia. Não ore em línguas se você não recebeu o dom de línguas. Não faça nada que Deus não te deu. Porque isso é falta de autenticidade. Deus trabalha com autenticidade. Ele chama e prepara pessoas forjadas com o caráter dele. Não estou dizendo que você não erra, que você não pega, mas do que é matéria de igreja, você é 100% fiel. Você não tem coragem de pregar uma palavra
que venha tirar dinheiro das pessoas. Você não tem essa coragem. Quem tem essa coragem não pertence a Deus. Não existe a possibilidade, porque quando que surge essas coragens na Bíblia? Por exemplo, olha a diferença. Já existiam dois mágicos na Bíblia que faziam encantamentos na época, um com Paulo e outro com Pedro. Na época de Pedro, o mágico, não sei se é ele mais, começou a ver o Lucas fazendo milagre, beleza. Quando vem Pedro batizando com o Espírito Santo, Pedro e João, que eles tinham esse dom de ter as chaves para o Espírito Santo, Lucas não tinha, mas Pedro tinha, era chamado, e Deus trabalhava assim, né? Cada um com a sua função. E Pedro e João vinha e batizava as pessoas com o Espírito Santo. Então aquele mágico tentou comprar aquele dom. O que Pedro diz para ele? O seu coração está em laço de amargura. Ore a Deus, porque você está em laço de amargura. Ele ficou desesperado, ora por mim, ore você a Deus. Ele falou, só mandou o recado. Ou seja, não era possível do cara estar vendo Deus operando e o maligno arrebatando aquela verdade do coração dele no momento em que ele recebe a palavra, no momento em que ele vê sinais e prodígios da parte de Deus. Aí lá no livro, lá na parte lá de Paulo, homens que faziam feitiçarias com livros caríssimos, que se eu não me engano, o montante em denário dava 50 milhões, por exemplo, hoje, no seu nome, ou 5 milhões, não lembro bem. Eram livros caros. Aqueles homens não pensaram em vender, revender aqueles livros para tirar o prejuízo que eles tiveram, não. Eles queimaram os livros que poderiam ser falsas religiões do dia de hoje. Eles sabiam quanto que aqueles livros eram prejudiciais. Às vezes o cara está numa religião que sabe que é prejudicial, aí quando ele se converte, ele quer vender os utensílios. Isso não se conforma com as Sagradas Escrituras. Não estou aqui para julgar sua conduta, mas a Sagrada Escritura diz que homens pegaram livros caríssimos de encantamentos que eles podiam vender, mas que eles não viram que se aquilo não é bom para mim, não vai ser bom para os outros. É bem nítido, é bem puro. Eles queimaram aqueles livros. Destruíram. O Evangelho é comparado com uma pérola tão valiosa, e se diz, as próprias escrituras citam isso, que um comprador, entendedor de pérola, vende todas as dele para comprar aquela. É isso que é o Evangelho, é um investimento com lucro espiritual certo. É investir no tudo e entender que tudo que você tinha não representava nada. Então a autenticidade é uma coisa que o cristão tem que ter, porque ele recebeu o Espírito da verdade. O Espírito da verdade, o qual clama, Abba Pai, vem meu Pai. O qual clama, ou seja, dentro de você há um clamor pela necessidade do seu semelhante. Você não consegue ficar sossegado e ver injustiças e saber que essas injustiças às vezes ocorrem porque as pessoas não conhecem Jesus Cristo, elas não conseguem ter a paz. Diz as Escrituras: e eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. João 14,16. E o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. O mundo não conhece. Você pode ver, tem muitos filósofos, muitos homens inteligentes. Inteligência humana, bênção de Deus, os homens descobrem, Deus deixou o conhecimento para ser descoberto. Falam bem de Jesus Cristo, mas não aceitam o Espírito Santo. Não aceitam os dons do Espírito Santo. Não aceitam que existe anjo, não aceitam que existe demônio. É uma fé metade. Mas eles, por que isso? Porque o mundo não pode receber. Não pode receber dentro do seu coração. Não tem como ele afirmar categoricamente que o Espírito Santo existe dentro de nós. Não tem como ele afirmar a existência de Deus ou de Jesus com toda a certeza que há no nosso coração, a ponto de não negarmos isso jamais. Eles não receberam. As Escrituras não mentem. Eles não o veem, nem o conhecem.
E para falar a verdade, muitos nem fazem questão de conhecer. Mas está escrito na mesma Bíblia que eles leem sobre Jesus e sobre as dádivas, as bondades de Jesus, as atitudes de Jesus. Eles conseguem amar as atitudes de Jesus como sendo verdadeiras, mas não conseguem, mas renegam alguns atributos das Escrituras, como o Espírito Santo. Eles não conseguem aceitar toda a Bíblia. E o cristão consegue aceitar toda a Bíblia. Toda a verdade. Pessoas falam assim, não vai haver inferno porque Deus não é mau o suficiente. Olha só, presta atenção. Está escrito aqui que quem não estiver escrito no livro da vida foi lançado dentro do lago de fogo e enxofre, o qual é a segunda morte. Ou seja, existe uma punição aqui, certo? Agora, quem vai cair ali, eu não sei. Paulo diz, nós temos o direito de julgar o de dentro, de fora Deus o julgará. O atributo de quem é nascido da carne é carne. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai a Jesus se o Pai não trouxer. E ninguém pode dizer Senhor Jesus se não for pelo Espírito Santo. Ou seja, a consciência de Deus é o próprio Deus que cria em nós. Então eu não vou passar a vida toda fugindo de Deus. Você vai ter prejuízo. Porque se você tiver Jesus, você vai saber como é bom ter o Consolador, ter a paz. Se você sem Jesus, o que vai acontecer? O diabo. Ele vai roubar, matar e destruir. Ele vai causar muitos danos na sua vida. Está escrito aqui, aquele que tem os meus ensinamentos, meus mandamentos, e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Não é de uma forma visível, ele se manifesta no seu coração. Ele se manifesta a você, você tem certeza da existência de Jesus sem nunca ter visto ele. A fé que há no seu coração foi ele que gerou, a existência dele em você foi ele que te gerou, assim como o sopro da vida que você não vê, assim como o vento que você não enxerga, mas você sabe da sua existência. João 14, 24, quem não me ama não guarda as minhas palavras. Versículo 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E no versículo 30 ele diz, já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. O príncipe desse século, que Jesus travou e venceu a batalha. Lá em Lucas cita lá, entra um espírito, ele sai, entra 7, e o estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. É a condição humana que Jesus está falando, do homem morada certa de demônios. Irmão dele, você está dizendo que eu sou endemoniado. Tem muita coisa que existe na vida do homem que ele nem sabe o motivo. Eu não entendo, a gente não consegue ver as coisas, mas eu só sei que os cristãos não têm vício de cigarro. Os verdadeiros cristãos não são libertos do cigarro, são libertos da bebida, com a mesma estrutura humana. Como que eles conseguem viver sem fumar? Como que eles conseguem viver sem beber? E muitos já fizeram tudo isso. E como uma pessoa não consegue, uma pessoa sem andar com Jesus não consegue se libertar? Pode haver um mal espiritual? Pode. Quem é que rouba, mata e destrói é o diabo. Só quem tem planejamento para a sua vida de maldade é o diabo. Não Deus. Deus nunca ia fazer um plano assim. Então é hora de você começar a buscar a presença de Deus. É hora de você começar a lutar no mundo espiritual, travar essa batalha, receber o Espírito Santo para ser liberto. Existem questões que fogem à razão humana. Por exemplo, a igreja cisma que o cara que é homossexual escolheu ser homossexual. Isso não tem... não dá para compreender isso, não há uma escolha. Ponha-se você
como heterossexual, aí daqui a pouco você diz assim, não, agora você é homossexual. Isso não tem lógica, isso. Até porque tem homossexuais que não concordam com a sua opção sexual, que eu não vou falar opção, mas nem é opção. Ele não concorda com a maneira deles viver, deles ser. Ele simplesmente é, mas não concorda, ele não quer ser aquilo. Entende? Então, como que ele escolheu aquilo? Não foi uma escolha. Então, a Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, diz que tudo se fez novo. Então, a pessoa vem para Jesus, mas não consegue a libertação. E ela tem que lutar por essa libertação. Só ressaltando que muita gente fala, vocês vão para o inferno, mas o inferno para quem adultera não é mais quente, nem menos quente para quem pratica imoralidade. Os padrões bíblicos ali é mais para que você busque a Deus e consiga vencer. Sabe que existe na Bíblia, sem lei não há pecado. Se não existisse lei, não existia transgressão. Então Deus coloca leis para mostrar para o homem que isso é certo, que isso é errado, que não pode ser dessa forma. Infelizmente o homem precisa disso, mesmo tendo o Espírito Santo que o conduz em toda a verdade. Ele precisa. E olha quantas são as pessoas que ficam esperando um pastor dar legalidade para que ela venha praticar aquilo que está no coração dela. O coração do homem é desesperadamente corrupto. E tem gente só esperando alguém falar. Não, isso é bom, você pode fazer, que não está na Bíblia. E a pessoa, ela só está esperando isso para ela fazer. Ela não consegue ouvir a voz do Espírito Santo. Ela pode ouvir qualquer voz e depois vai querer responsabilizar quem pregou para ela. Nos últimos dias, muitos vão estar ali. Senhor, em teu nome não fizemos isso? Em teu nome não fizemos aquilo? Desculpando-se. São desculpas. Literalmente desculpas. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Tinham o Espírito Santo, mas escolheram a imoralidade. Não é uma palavra de julgamento, todos nós estamos no mesmo barco, nas mesmas lutas, lutando contra a concupiscência dos olhos, contra a concupiscência da carne, lutando contra os nossos desejos. O cristão que disser que não está fazendo isso, ele é louco, porque a Bíblia diz que o espírito milita contra a carne e a carne contra o espírito, porque são opostas. E a gente não tem que ficar pregando uma hipocrisia, uma falsa santidade. Simplesmente temos que buscar a santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. É uma luta constante. E como se vence? Primeiramente, dando frutos. Jesus disse, o ramo que está em mim que der fruto eu limpo para que produza mais fruto. Então, dar frutos é um efeito colateral, é um efeito bom. Frutificar para o reino de Deus. Fazer o bem, plantar a boa semente, dar frutos. Nós nascemos para dar bons frutos. Nós nascemos em Cristo para frutificar para o bem. Ainda que às vezes a gente receba injustiça em troca, nós não esperamos meritocracia humana. Nós não esperamos méritos, admirações aqui. O próprio Jesus disse, não espere isso. Se chamaram de Beelzebul, dono da casa, quanto mais os seus criados. O próprio Jesus foi acusado de estar expulsando demônio por Beelzebul. Que os judeus criaram esse nome como sendo uma oral do inferno. Então Jesus disse, se chamaram de Beelzebul, se falaram que está fazendo a obra por meio de Beelzebul, dono da casa, que é ele, ainda mais nós. Se nós fôssemos do mundo, o mundo nos ouviria. Então não fique decepcionado quando a pregação da verdade não for agradável a muita gente ou muita gente desprezá-la. Porque se a gente estivesse pregando alguma coisa do mundo, da parte do mundo, né, um critério de, por exemplo, uma arte de se ganhar dinheiro, o mundo ouviria. É interesse do mundo. Mas como nós não somos do mundo, nós estamos pregando valores espirituais, o mundo não nos ouve.
há uma coisa desconexa, é como se a nossa rádio só pegasse na região espiritual, né? E o mundo bombardeado por tanta coisa ruim, músicas de má qualidade, músicas que só exaltam o diabo porque falam de palavrões, de prostituição. Hoje em dia toda a letra romântica é eu me apaixonei pela pessoa errada, é sempre o pecado em evidência, nitidamente. E o homem folga com o pecado, ou seja, é uma folga. Ele pode estar casado bem, mas ele viaja naquela música porque é um interesse do coração do homem, de repente, encontrar uma princesa encantada que seja aquela de acordo com os caprichos da sua mente, da sua mentalidade doentia. Mesmo que para isso ele tenha que deixar aquela que tanto lhe amou, né? Ah, mas o meu sentimento mudou, eu não pude conter. E agora o que é que eu faço? O meu caminho... Nem lembro mais a letra da música. Você pode ver que... Quer dizer que o egoísmo reina nesse sentimento. Porque aquela pessoa que está com você, guerreando todo dia, ela tem sentimentos. Ou seja, você é seduzido por um sentimento pessoal e esquece que aquela pessoa que é uma carne só, cuja a Bíblia diz, esquece que ela tem sentimentos e você se vai e deixa aquela pessoa sofrendo. Mas o que importa é você ser feliz. É esse o resultado da música. E o homem gosta de folgar com isso. Você sabe que às vezes a pessoa nem para compreender a letra. Ela nem para. Ela não tem racionalidade para entender. Mas a música tem um ritmo bonito, ela vai se levando. Ela está cantando coisas que... Sabe, eu não estou falando que você falar essas coisas vai trazer uma coisa ruim para a sua vida, ou você pensar negativo. Não, isso tudo é místico. Eu não vivo no misticismo jamais. Eu só estou trazendo a consciência de vocês que é totalmente um inverso de Deus. Tá? Se fosse uma música de Deus, estaria agradecendo a Deus por tudo que Ele te deu. Por tudo que tem feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas, por tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Olha só que coisa linda! É maravilhoso porque é totalmente diferente, não tem nada de egoísmo aí, não tem nada de você na primeira pessoa, tem Deus como evidência de tudo, como merecedor de adoração. E Jesus disse, tudo que pedir em meu nome eu farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho, e nós também devemos ajudar as pessoas para que as pessoas sejam glorificadas, para que Deus seja glorificado em Jesus. Nós apontamos para Cristo e a gente se esquece disso. Infelizmente a gente se esquece. Às vezes tudo para a nossa glória. É pastor que bota a camiseta com a cara dele, quer dizer que ele que é o cara, né? Jesus não tem vez ali. Eu não tenho paciência com a igreja do século XXI, cara. Não tenho. Vamos lá para a reunião do fulano de tal. A igreja é do missionário R. Soares? É do Bispo Macedo? Ou a igreja é de Cristo? A reunião é do R. Soares ou é do Espírito Santo? Me explica isso, porque eu não estou entendendo. Então as pessoas vão gostando de estar em evidência. Elas ganham um significado para estar pregando. Eu quero ver pregar sem ter significado algum para você. Que se o único significado seja Jesus Cristo. Eu quero que você pense como João Batista. É necessário que ele cresça e eu diminua. Que eu diminua cada vez mais. Que eu suma do mapa, mas que Jesus Cristo cresça. Isso é que é importante. Que ele cresça e eu diminua. Que ele cresça, que eu diminua. Que ele cresça cada vez mais. E eu vou virando um fragmento que um dia vai desaparecer dessa terra. Isso é o evangelho que eu conheço. Ele cresça. Eu diminuo, ele cresça, eu diminuo. Quando a igreja começar a acertar esses passos, o avivamento vai vir. E vai vir bonito, arrastando multidões. Vai vir e vai trazer arrependimento. Não há avivamento sem arrependimento. Não há avivamento sem uma igreja madura.
não há avivamento se a igreja não consegue vencer os seus falsos profetas. Se a igreja precisa de colírio para os olhos, porque está pobre, miserável, segue nu. Não há avivamento, não há motivo para Deus fazer avivamento. Avivamento é quando Deus se alegra. A Bíblia diz que a alegria no céu, quando o pecador se arrepende, Deus se alegra diante dos anjos. Enquanto os pecadores não estiverem se arrependendo, não há alegria no céu. Porque o crente não está fazendo aquilo que ele deveria estar fazendo. Ele está fazendo o que ele quer fazer. Então não há alegria no céu. Não há motivo para o Espírito Santo estar ungindo pessoas com unção de alegria quando você vê aí pessoas caindo, dando gargalhada, quando o mundo está pegando fogo desesperadamente, quando as pessoas estão sofrendo. Seria um deboche do Espírito Santo fazer isso. Ele não faz isso. As pessoas rindo, alegre, ou seja, eu estou feliz, estou alegre na igreja, e o meu irmão que está lá no mundo, e aquele amigo de trabalho, e aquela pessoa da minha família que eu amo tanto, que não aceitou Jesus, e aquele outro que usa drogas, mas é uma pessoa que eu amo, e aquele outro que bebe, que tem problema de família, mas é uma pessoa que eu amo. Eles que deveriam estar recebendo essa unção do riso, suposta unção do riso. Não eu, que já tenho a alegria do Espírito Santo. Então a igreja não pode ser uma igreja contraditória. Que ele cresça e eu diminua. Não vá dormir e não acorde sem lembrar do Espírito Santo. E não se esqueça, ele cresça e eu diminua sempre, cada vez mais, menos de mim, mais de Deus.